Bom dia a todos. Hoje vou moderar a reunião geral de hematologia, que vai ser apresentada pelo Paulo Henrique, um assistente do Serviço de Hematologia do Hospital Universitário, Walter Cantídio, nosso ex-residente, e vai falar um pouquinho sobre a integração do blinatumomab na terapia de primeira linha para o tratamento de LLAB, tá? Acho que são 8h04 agora, dá um minutinho a mais. Já eu passo a palavra para o Paulo Henrique para ele começar a explanação da aula. Certo. Eu acho que o Paulo já pode começar. A aula dele já deu 8h05, né? Acho que para dar seguimento às atividades da manhã, acho que já pode iniciar a aula, tá, Paulo? Fica à vontade, cara. Vocês estão me escutando bem? Perfeito. Bem, como o Lucas me apresentou, eu sou Paulo Henrique, sou médico hematologista aqui do serviço. Antes de mais nada, é uma honra poder retornar depois de tanto tempo apresentando essa sessão como residente, agora podendo apresentar também como médico assistente aqui do serviço. Então, o Dr. Fernando pediu para eu conversar um pouquinho com vocês sobre o uso de blina em primeira linha no tratamento da LLA, certo? Antes de mais nada, antes da gente entrar propriamente no assunto, acho que é importante a gente dar um panorama geral da LLA, já que a gente tem residente começando o serviço agora, tá? É importante a gente lembrar que a LLA é uma doença rara, tem uma maior incidência na infância. A gente pode perceber que a LLA é bem mais comum em pacientes jovens, né? Principalmente um aumento na incidência de 0 a 9 anos. E nos pacientes acima de 20 anos de idade, ela representa aí menos da metade dos pacientes. Nesse gráfico aí, desse artigo de 2017, a gente pode ver, e eu vou falar um pouquinho mais na frente, a diferença das principais alterações e marcadores moleculares que são presentes na infância e na idade adulta, e isso repercute também na diferença de sucesso no tratamento da LLA na criança e no adulto. Falando um pouquinho de epidemiologia, esse gráfico é bem bonito, é um gráfico bem interessante que vai mostrar a epidemiologia da LLA no mundo, né? É difícil a gente estabelecer dados de incidência na LLA a nível global, porque a gente tem um acesso bem desigual no sistema de saúde a diagnóstico moderno. Muitos países de baixa renda têm uma subnotificação, e no tocante à incidência, a LLA ela representa em torno de 3% dos cânceres novos no mundo, né? E até 3% de morte por câncer no mundo. A gente teve um aumento da incidência desde 1990, isso foi provavelmente relacionado a uma melhora no diagnóstico, né? Enfim, e inclusão de novas variantes e da LLA. A gente tem uma razão em torno de homem e mulher, né? De 1,2 a 1,4, muito em parte do aumento da incidência de LLA-T em homem, tá? Como eu falei, o pico de incidência da LLA é entre 0 e 9 anos de idade, depois a gente vai ter um aumento na incidência em idosos, né? Talvez um reflexo aí do envelhecimento da população. Em relação nos Estados Unidos, a incidência de LLA é bem maior nos indivíduos hispânicos, né? E no tocante à própria LLA, falando de prevalência, a LLA-B se aparece em torno de 80% dos casos, ao passo que a LLA-T
em torno de 20%. LLA Filadélfia positivo é aproximadamente 23% das LLAs no adulto, e as maiores taxas de mortalidade que a gente tem, infelizmente, ainda são na América Latina e América Andina, beleza? O método diagnóstico não é surpresa para nenhum de nós, a gente já tem uma familiaridade aí com o diagnóstico do LLA, é baseado principalmente na análise de pulsometria de fluxo. A morfologia vai nos ajudar, dando algumas pistas, mas o diagnóstico vai se dar mesmo pulsometria de fluxo, aqui na nossa realidade, citogenética e características moleculares. Falando em sobrevida, apesar de ainda termos uma sobrevida ainda aquém do desejado, quando a gente compara a sobrevida dos pacientes da década de 80 para agora, a gente teve um ganho de sobrevida substancial. Isso a gente pode ver nesse gráfico, onde ele compara a base de dados americana e a base de dados sueca. E principalmente ele mostra a diferença de sobrevida dos pacientes mais novos e dos pacientes mais velhos. A respeito disso, a gente vê que ambos tiveram um aumento aí na sobrevida em torno de 2 anos. Só reforçando que a sobrevida em crianças chega próximo a 90%, aí quando a gente vai para a idade adulta, a gente tem uma redução considerável, principalmente na população mais velha, onde a taxa de sobrevida em 5 anos pode chegar a 25%. Como eu mostrei naquele gráfico inicial, isso se dá por alguns fatores. A patologia da doença é diferente da LLA da infância para a LLA do adulto. A gente tem uma presença de translocações e alterações citogenéticas de maior risco na idade adulta. A gente pode ver que a translocação 922, a expressão do CRLF2 são bem mais comuns na idade adulta, ao passo que translocações de caráter mais de melhor prognóstico, como hiperplegia ou translocação do 1221, são mais presentes aí na idade mais jovem, na infância, na verdade. Tanto as características sociais, a dificuldade, muitas vezes, que os adultos têm de se manter em tratamento devido a condições de trabalho, isso e como a gente utiliza protocolos atualmente baseados em regimes pediátricos que precisam de exposição à quimioterapia constante, às vezes a não adesão é uma realidade muito maior nos adultos e menor nas crianças, o que com certeza vai implicar no tratamento. Como eu falei, dada a diferença de sobrevida na população infantil comparado com a população adulta, houveram estudos que buscaram entender o porquê dessa diferença, e uma delas foi percebido que a utilização de regimes baseados em protocolos pediátricos na população adulta mostrou um aumento considerável no tocante à sobrevida e à sobrevida livre de eventos. Acredito que os protocolos, assim, na verdade, os protocolos pediátricos, eles são protocolos mais intensivos. Nós temos uma das maiores drogas antileucêmicas que é muito utilizado na população, nos protocolos à base de regimes pediátricos, que é a asparaginase. Nós temos um profilaxia do sistema nervoso central mais intensiva, a utilização maior de corticoides e uma redução na utilização de drogas mielotóxicas e, principalmente, uma exposição à quimioterapia de maneira contínua. O que nos protocolos de adultos tradicionais, nós tínhamos pausas. E a gente sabe que na LLA nós conseguimos, muitas vezes, com pouca quimioterapia, induzir remissão, mas nosso grande problema são as elevadas taxas de recaída. Talvez a exposição à quimioterapia contínua ajude na minimização dessas recaídas. Começando a entrar já no artigo, como eu falei, o prognóstico da LLA-B, do tratamento, melhorou significativamente. Não só, como eu falei, devido à utilização de regimes pediátricos, onde eu tive um ganho de sobrevida e sobrevida livre de progressão em 3 anos. Esse próprio estudo do MD Anderson, quando utilizou protocolos pediátricos, teve um ganho de sobrevida chegando em torno de 40% em 5 anos e elevadas taxas de remissão morfológica chegando a 90%. Não só isso, mas
nós tivemos ganho na estratificação, através do melhor estratificação de risco com base em características moleculares, tratamentos guiados pela presença ou não de doença residual mensurável, principalmente, como o próprio artigo vai explanar um pouco, da introdução da imunoterapia aí no tratamento da LLA. Esse gráfico ele é bem interessante, eu vou tentar aqui aumentar, onde ele vai ver a evolução do tratamento, principalmente da imunoterapia, um artigo da Blood bem recente, acho que desse ano também, no manejo do tratamento da LLA. Quando a gente vê nessa parte de cima o tratamento da LLA Filadélfia negativo na era pré-imunoterapia, isso aí no começo dos anos 2006, 2020, nós tínhamos, apesar de taxas de remissão completa mais altas, mas uma sobrevida bem aquém do esperado, principalmente na população mais idosa, chegando a acima de 60 anos, em torno de 20%. Isso foi melhorando exponencialmente quando a gente introduziu imunoterapia. Inicialmente o rituximab, alguns estudos aí advogam, principalmente nas LLA CD20 positiva, a utilização ainda de rituximab, chegando a por volta de 16 doses, somando indução e período de consolidação, tá? Com a presença do rituximab, a gente teve um ganho de sobrevida, principalmente na população de adultos e adultos jovens, tá? E isso foi só melhorando a partir do surgimento de novas imunoterapias, como inotuzumab e blinatumomab. O inotuzumab associado à quimioterapia de baixa intensidade, principalmente em idosos, elevou a sobrevida global em 3 anos. Isso é bem interessante quando a gente observa esses percentuais que chegaram nesse estudo aí que ele colocou, desse gráfico, chegando a 73%, e quando a gente compara a pré-imunoterapia, os maiores de 60 anos tinham apenas 20%. Lá em meados de 2013, até recentemente, a introdução do blinatumomab também chegou, principalmente nesses novos estudos, a mostrar resultados bem promissores, principalmente quando associado a um debulk por quimioterapia, né? Levando a taxa de remissão completa sobre vida livre progressão bem elevadas, e agora vem sendo estudado esquemas de quimioterapia free, né? Uma associação, por exemplo, com inotuzumab e blinatumomab, levando a ganhos elevados de sobrevida e minimização de toxicidade, principalmente na população mais idosa, que é uma população bem suscetível a isso. Na parte de baixo, a gente vê essa evolução da LLA Filadélfia positiva, onde a gente, na era pré-ITK, nós tínhamos resultados bem ruins. Com o surgimento de ITK de primeira geração, nós já tivemos um ganho moderado da sobrevida, e isso foi melhorando com a introdução de inibidores de tirosina de segunda e terceira geração, e principalmente com a associação de inibidores de tirosina e imunoterapia, que são o escopo de vários estudos que vêm ocorrendo aí nos últimos anos. Vou voltar aqui. Bem, a gente sabe que houve aprovação para LLA recidivada e refratária de anticorpos anti-CD19 e anti-CD22, blinatumomab e inotuzumab, respectivamente. E a gente tem alguns estudos, que é o que a gente vai falar agora, da utilização de blinatumomab em primeira linha. O principal deles foi o que levou à aprovação, né? Que é esse ECOG E1910, onde a adição de blinatumomab na consolidação levou a um ganho de sobrevida global em torno de 85%, comparado com 68% do braço controle. Houveram outros estudos também, como na LLA Filadélfia negativo, que a combinação de IPC com blina mostrou uma sobrevida livre de recaída em torno de 73% e elevadas taxas de sobrevida global. Só mostrando o alvo aqui de forma bem simplória. Na verdade, são várias terapias-alvos que vêm surgindo para LLA Filadélfia, enfim, para LLA-B. Mas eu queria destacar o blina aqui. A gente tem que lembrar que o CD19 é expresso em torno de 90% dos indivíduos com LLA-B, né? E o blinatumomab é um anticorpo específico, né? Receptor de célula T e anti-CD19, que vai recrutar linfócito T para ativar uma resposta inflamatória e citolítica aí contra células B, levando a resultados bem promissores com minimização de toxicidades, como tínhamos classicamente com quimioterapia tradicional.
O Blina, no Brasil, é aprovado para LLA-B recidivada refratária, LLA-B com doença residual mínima, residual mensurável, né? Na verdade, positiva, naqueles que atingem a remissão completa, e nas LLAs Filadélfia negativo na fase de consolidação. Aquele estudo que eu citei, ele levou à aprovação pelo FDA do blinatumomab em primeira linha em junho de 2024 para adultos e crianças, né, maiores de 1 mês, Filadélfia negativo, independentemente do status de doença residual mensurável durante a fase de consolidação. Só mostrando novamente esse estudo, que foi aquele que eu falei, o EDS 910, foi o estudo fase 3, randomizou 224 pacientes, adultos jovens a idosos Filadélfia negativo, onde eu tive um braço de Blina associado à quimioterapia e o outro braço de quimioterapia padrão de consolidação com protocolo de adulto. Tive um ganho exponencial, um ganho considerável no braço do Blina, no tocante à sobrevida livre de recaída e sobrevida global, com toxicidades menores, onde a principal toxicidade, obviamente, foram efeitos colaterais neurológicos, mais presentes no braço do Blina, mas toxicidade não hematológica grau 4 foi apenas em torno de 14%. Então, diante do exposto, a gente vê que o tratamento de LLA vem evoluindo bastante, seja por conta da utilização de regimes pediátricos, pela nova estratificação de risco que a gente tem, a utilização de DRM para nos ajudar a direcionar se aquele paciente precisa de mais tratamento, precisa ou de menos tratamento, tá? O Blina, como eu falei, mostrou ganho sobre vida, mesmo com a utilização de quimioterapia em doses reduzidas. Claro que nós temos ainda alguns gargalos importantes a ser considerados no tratamento. Mesmo com Blina, nós temos respostas aquém do esperado, principalmente nos pacientes com leucemia linfoblástica aguda Philadelphia-like, deleção do Icarus, e a própria DRM elevada pré-blinatumomab mostrou desfechos inferiores quando comparado à utilização de Blina e DRMs negativas. Bem, aqui são os principais estudos que a gente já havia discutido, né? Esse primeiro, o E1910, foi essa combinação, o braço comparativo de quimioterapia versus quimioterapia mais blinatumomab baseado na DRM. Lembrando que nos pacientes que vinham com DRM positiva, havia o crossover para o braço do Blina, já que a DRM positiva já tinha sido aprovado. E nós tivemos grandes ganhos de sobrevida global e sobrevida livre de progressão nesse braço. Os outros estudos, eles também vão mostrar resultados bem promissores, seja na utilização de blinatumomab na consolidação, associado à quimioterapia, tá certo? Entrando agora um pouquinho numa das nossas grandes dificuldades, que é a leucemia linfoblástica aguda PH-like, que é um subtipo de LLA-B que tem um perfil genético semelhante aí a Philadelphia positivo, mas sem a translocação do 9 com 22, né? Normalmente nós temos uma hiperexpressão do CRLF2, que é em torno de 60%, a mais comum, mas nós podemos também ter rearranjos do ABL, do JAK2, EPOR, certo? Ainda nós temos, nos pacientes LLA Philadelphia-like, respostas bem aquém do esperado. Pacientes com LLA PH-like, eles vão ter elevadas taxas de refratariedade à quimioterapia padrão, recaída precoce e baixa sobrevida global. É prevalente, não de 25% dos pacientes adultos jovens, certo? E várias tentativas têm sido buscadas para tentar minimizar esse pior prognóstico, seja através da integração de inibidores de tirosina quinase, seja através da utilização de inibidores de JAK e até da imunoterapia. Alguns estudos vêm tentando mostrar o impacto do blinatumomab nesse perfil de paciente, certo? Esse gráfico só reforça o prognóstico ruim dos pacientes com Philadelphia-like. Ele está aí na curva de sobrevida livre de eventos, um dos mais baixos, né? E
alguns estudos vêm tentando mostrar a utilização de blinatumomab para tentar superar o prognóstico adverso do Philadelphia Like. No estudo Tower, que foi um estudo fase 3, ele comparou a eficácia de blina, né, nos pacientes Philadelphia Like comparado à quimioterapia. Esse estudo ele sugeriu que o blina pode talvez superar o mau prognóstico do Philadelphia Like. Porém, alguns outros estudos que surgiram também nesse mesmo período mostraram ainda que o impacto negativo dessa afecção ela ainda pode não ser eliminado totalmente pelo uso do blina. Isso foi mostrado pelo estudo Guimena, que a incidência de recaída nos pacientes, mesmo utilizando blina, que eram Philadelphia-like, eram em torno de 42%. E nos que eram não pH-like, a recaída foi em torno de 17,5%. Tá? Então, talvez o blina não consiga eliminar completamente esse impacto negativo e a gente precisa, talvez, adicionar inibidor de quinase, adicionar inibidor de JAK, de acordo com o rearranjo que for encontrado. É clássico a indicação de transplante halogênico como principal forma de consolidação aí no subgrupo da Philadelphia-like, como forma de aumentar a sobrevida nesse perfil de pacientes. Falando um pouquinho agora de LLA em pacientes mais idosos, a gente sabe que os idosos apresentam piores desfechos, seja porque eles têm características genéticas mais diversas, como a gente já mostrou naqueles gráficos iniciais, a presença de translocações de alto risco são muito mais comuns na idade adulta. Isso somado a uma fragilidade própria da idade, que resulta em baixa tolerância à quimioterapia, nós temos reduzidas taxas de sobrevida na população mais idosa, chegando, infelizmente, a 10% a 20%. É uma demanda não atendida à utilização de protocolos menos tóxicos, né? E a imunoterapia apareceu aí como uma alternativa viável para tentar minimizar a toxicidade nesse perfil de pacientes. Alguns estudos que a gente vai mostrar no próximo slide vem pontuando como o blinatumomab, seja em fase de consolidação com protocolos menos intensivos, ou até mesmo os estudos em que foi feito inotuzumab e blina de consolidação, mostrou elevadas taxas de remissão completa e, inclusive, negatividade de doença residual mensurável nesse grupo de pacientes. São alguns estudos onde nós conseguimos mostrar esse impacto positivo, né? Nós tivemos a utilização de blinatumomab seguido de quimioterapia de manutenção. Por exemplo, esse estudo SWOG 1318, ele utilizou blina como indução e consolidação e fez manutenção com POMP. E aí a gente teve, foram 29 pacientes com média de idade de 75 anos, mas nós tivemos uma resposta de negatividade de DRM em 92% dos respondedores, com a sobrevida aí, global de 37%, tanto sobrevida global quanto sobrevida de doença em 3 anos de 37%. O estudo Alliance, que esse logo embaixo, ele utilizou inotuzumab sequencial com blina. Esse estudo foi com 33 pacientes com uma média de idade de 71 anos. Nós tivemos interessantíssimos dados no tocante à sobrevida global, que em um ano chegou a 84%, e sobrevida livre de eventos em um ano chegou a 75%. Desses pacientes desse estudo, nós tivemos 9 recaídas, 2 óbitos, e um paciente que teve óbito que não obteve resposta. Certo? E os outros estudos também são muito parecidos, seja na utilização de blina em sequenciamento com quimioterapia, seja na utilização de blina de mini-Percevad com inotuzumab e consolidação com blina, nós tivemos bons resultados promissores aí que possam nos ajudar a minimizar toxicidades e levar um ganho de sobrevida nesse subgrupo de pacientes. Quando a gente fala agora da LLA Philadelphia positiva, a gente sabe que é um dos subgrupos, um dos subtipos mais comuns de LLA no adulto,
presente em torno de 20 a 25% dos casos. Esse gráfico está um pouquinho, não está tão legível, mas mostra a prevalência das principais translocações nos pacientes adultos, onde a gente tem translocações 922 como a principal, tá? Rearranjo do MLL com um percentual bem considerável, tá? E, infelizmente, os marcadores que são sabidamente de prognóstico melhor são presentes em um menor percentual, tá? Como eu falei naquele gráfico lá no início, a era pré-ITK mostrava resultados bem desanimadores em relação à taxa de resposta da LLA Philadelphia positivo. Com o surgimento das indústrias na quinase, imatinib, DASA, ponatinib, nós tivemos avanços terapêuticos consideráveis, certo? Apesar de elevada toxicidade que às vezes tinham nos pacientes que eram submetidos à quimioterapia intensiva e inibidores de tirosina quinase. Porém, as elevadas taxas de resposta mostraram que era um caminho a ser seguido. E atualmente a gente vem, como eu também já coloquei naquele slide da linha do tempo, que a incorporação de imunoterapia vem sendo promissora, principalmente no tocante à toxicidade. Aqui só mostra um gráfico, cortes da era pré-inibidor de tirosina quinase e da época em que foi introduzido o imatinib. Quando a gente compara o braço do corte, né, imatinib associado principalmente a transplante halogênico, a gente tem ganhos importantes de sobrevida nesses pacientes, tanto em sobrevida global quanto sobrevida livre de eventos, certo? E a gente pode ver como a era pré-imatinib era assustadora no tocante à elevada mortalidade que esses pacientes tinham. Bem, como eu falei, mesmo com a toxicidade, devido à toxicidade, né, vem se buscando programar tratamento para LA, principalmente na indução quimio-free, né, através da utilização de inibidor de tirosina quinase, corticoides e uma boa profilaxia do sistema nervoso central. Alguns estudos já vêm adotando essa estratégia, onde nós tivemos consideráveis taxas de sobrevida global e resposta completa. O estudo Alcântara foi um estudo onde ele utilizou blina nos pacientes no cenário recidivo refratário, onde eu tive uma taxa de resposta hematológica após 2 ciclos de blina em torno de 33%, 36%, e 88% dos pacientes Philadelphia positivo desse contexto atingiram DRM negativo. E hoje, como eu falei, já vem alguns estudos, inclusive fase 3, mostrando o impacto positivo na utilização de inibidores de tirosina quinase mais atuais, como DASA e PONA, na sobrevida global e sobrevida livre de eventos, certo? Chegando a, em 18 meses, taxas animadoras de 95%, certo? O estudo de fase 3, Limeman, LAL 2820, que utilizou blina mais PONA, quando comparado com o imatinib QT padrão, teve elevada taxa de sobrevida em 18 meses, chegando aí a 91%. Bem, talvez isso venha mudando o paradigma dos pacientes com LLA Philadelphia positivo. O transplante halogênico era considerado essencial após a primeira remissão nos pacientes com LLA Philadelphia positivo. Hoje, ainda é uma realidade para esse tipo de paciente, devido à alta taxa de recaída com quimioterapia isolada e a necessidade de consolidar com uma abordagem curativa. Talvez com o surgimento de imunoterapia e o acesso fique cada vez mais fácil, nós possamos ter resultados tão animadores quanto naqueles pacientes que não tenham um doador viável. E, dessa forma, conseguindo minimizar a toxicidade e prolongar a sobrevida, certo? Aqueles pacientes com resposta subótima ao ITK e blina, ou pacientes com alto risco genético, LA Philadelphia-like, deleção do Icarus, ainda é inquestionável, mesmo com o acesso à imunoterapia, a consolidação com o transplante halogênico. Em relação ao CAR-T, só foge um pouco
do nosso artigo, mas dando uma lembrada, está indicado para pacientes refratários recidivados, principalmente a 2 ou mais linhas, ou com falha a imunoterapia com blina. Até um questionamento que é feito se nesses casos que a gente está fazendo blinatumomab em primeira remissão, em primeira indução, naqueles pacientes que eu tiver DRM positiva, o que é que a gente pode utilizar? Talvez, né, são nesses pacientes que a gente já vai pensar em carticel ou até a associação de outro anticorpo, como, por exemplo, o inotuzumab. Bem, os carticels aprovados atualmente, o Tigicel, que é restrito para pessoas até 25 anos com LLA refratária e obteve altas taxas de resposta DRM negativo e remissões duráveis. E o Brexucel, que também está aprovado para LLA-B refratária, e aí não vai ter esse corte de 25 anos, e também para linfoma do manto. A gente ainda tem algumas limitações, né, em relação ao CAR-T, principalmente o custo e a acessibilidade, que talvez no futuro isso não seja um problema tão importante quanto agora, né? E que nós consigamos minimizar as toxicidades imunológicas associadas, como a síndrome de liberação de citocinas e o próprio ICANS, certo? Obviamente, existem possibilidades de recaída com escape antigênico, com a própria perda de expressão de CD19, mas é um dos principais tratamentos que vem aí entrando junto com a imunoterapia como uma saída aí para ganho de sobrevida na LLA. Bem, já finalizando, eu acho que o grande ponto na LLA talvez seja utilizarmos imunoterapia e parece que é isso que vai garantir respostas melhores nesse perfil de tratamento, nesse perfil de pacientes, tá? Estratificar melhor esses pacientes, infelizmente ainda não é uma realidade do SUS, nós não temos um painel completo, muitas vezes a gente tem BCR-ABL e o que o cariótipo nos sugerir, mas a própria detecção de características de pior prognóstico, como, por exemplo, a expressão do CRLF2 na LLA Philadelphia, ainda é muito difícil num cenário SUS, né? Até em alguns serviços privados também isso é complicado, tá? Mas o investimento em melhora na estratificação de diagnóstico através de biologia molecular, a avaliação de resposta baseada na DRM, onde a gente pode identificar perfis de pacientes que vão precisar de tratamento mais intensivo ou pacientes que vão ter melhor prognóstico com menos tratamento e, consequentemente, menos toxicidade associada, tá? A gente evitar que os pacientes de alto risco sejam subtratados e evitar naqueles pacientes que têm bom prognóstico de toxicidade, certo? E a incorporação do blina, seja ele associado à quimioterapia ou não, ou com outras imunoterapias, vão abrir para a gente novos caminhos para tratamentos mais eficazes e seguros. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. E obrigado. Obrigado, Paulo. Primeiro, realmente parabenizar pela excelente aula que você fez. Acho que conseguiu sair até um pouquinho do escopo só do artigo, que falava mais de blina em primeira linha. Tu conseguiu fazer uma excelente revisão do ponto de vista histórico mesmo, de evolução do tratamento da LLA, e acho que ficou bem claro. Obviamente, focando na questão terapêutica, mas eu acho que a gente conseguiu ter uma noção bem grande aí do que é a LLA e do que quanto essa doença evoluiu, né? Eu separei até alguns pontos aqui. Acho que, novamente, eu queria só reforçar um pouquinho, até me colocando aí nesse cenário aí de novo hematologista, junto com todos vocês, com os residentes, com a geração mais nova, a gente já pegou o cenário de tratamento, uma coisa mais ou menos pronta, né? Então, a gente partiu de um cenário que muitas coisas já tinham sido desbravadas antes da gente começar a estudar esses assuntos. Mas a LLA foi uma das doenças que mais estruturalmente conseguiu evoluir e ela conseguiu ir ganhando complexidade cada vez que a gente vai entendendo melhor a doença, vai entendendo melhor a biologia da doença e vai, consequentemente, tratando melhor os pacientes, né? Então, como você bem colocou,
desde nos anos 90 ali, que a gente conseguiu estruturar melhor o tratamento e viu que os regimes baseados na pediatria vão melhores também nos adultos, principalmente nos adultos mais jovens, com melhor performance status, que isso inclui uso de asparaginase, isso inclui estruturação das fases de tratamento com indução, reindução, consolidação e manutenção, mas também o uso da quimioterapia intratecal de forma profilática, mesmo nos pacientes que não tinham evidência clínica de filtração. Logo após, inclui sabemos que é uma doença que tem alta taxa de recaída, então, a ideia de consolidação com transplante alogênico na primeira remissão. Logo após, entendimento dos fatores prognósticos, inicialmente os fatores prognósticos clínicos, laboratoriais, né, as pessoas que a gente imaginava que elas iam pior, aqueles pacientes mais idosos, aqueles pacientes com hiperleucocitose, mas, obviamente, com o passar dos anos, os prognósticos citogenéticos, que aí, obviamente, não podemos não falar do papel do cromossomo Filadélfia, né, que isso aí hoje divide duas entidades, a gente pensa LLA Filadélfia de um jeito, LLA Filadélfia negativo de outro, mas também outros rearranjos clássicos, como por exemplo o KMT2A, né, que é o 11q23. Mas hoje talvez o principal fator prognóstico seja justamente a negativação da DRM precoce, né, pós-indução, pós primeiro ciclo de consolidação, seja DRM de citometria de fluxo, que é a mais utilizada no mundo, seja DRM molecular também, quando for o caso. E aí, a partir disso, a gente conseguiu entender, talvez, melhor o perfil de pacientes e talvez tratar melhor os pacientes, seja já do início, seja no momento ao longo do tratamento, de forma mais acurada. E aí, com o início dos anos 2000, 2010, houve aí um grande advento das imunoterapias, que no contexto da LLA a gente avançou bastante, basicamente com duas, com o Blina e com o Ino. O Blina, obviamente, ganhou notoriedade muito maior por não ter uma relação com complicações associadas ao transplante, como o VLD, que a gente sabe classicamente que o inotuzumab tem, e o Blina tem esse papel fantástico de conseguir a negativação da DRM, e quando ele é bem indicado, feito no momento correto, é uma medicação que tem toxicidades muito bem controladas, né? Tem aquela dificuldade toda de prolongamento de internação, muito tempo de leito, mas a gente sabe que o manejo de toxicidade é relativamente factível na nossa realidade. E, obviamente, e agora em um cenário mais tardio, o advento do CAR-T-cell. A gente tem um CAR-T aprovado até os 25 anos, que é o Kymriah. A gente tem, após os 25 anos, que ainda não está aqui no Brasil, que é o Tecartus, né? Mas a gente tem essas opções de tratamento. Então, a gente foi escalando as opções de tratamento e quando a gente já tem muitas opções e entende melhor a doença, a gente, obviamente, vai ter que olhar para trás e ver se o que a gente estava fazendo ainda é a melhor opção, né? Então, obviamente, está se discutindo quem eu preciso transplantar de Filadélfia negativo, quem eu preciso transplantar de Filadélfia positivo, preciso transplantar realmente todo mundo ou não, como é que eu consigo aprimorar o meu tratamento de indução, que eu vi que é melhor do que uma quimioterapia convencional, que é agora baseada em sistema pediátrico, dá para usar imunoterapia inicial, e é esse momento que a gente está agora, e especificamente no contexto do Blina, e aí a gente consegue falar que praticamente em todos os cenários, né? Ele é aliado à pediatria, ele é aliado ao idoso, ele é aliado ao adulto normal, ele é aliado à Filadélfia negativo, ele é aliado à Filadélfia positivo. Aparentemente, o uso precoce do Blina, seja de forma já protocolar, ou seja de forma preemptiva, tem se mostrado altamente benéfico, ainda no contexto que eu vou levar o paciente para o transplante, como ponte, ou no contexto que esse paciente é inelegível ou eu não precisaria transplantar. Então, LLA realmente a gente consegue olhar de trás para frente e ver o quanto isso conseguiu mudar num intervalo bem curto de tempo, né? Se a gente fazer a mesma coisa para leucemia mieloide aguda, vai ser uma grande depressão, na verdade, né? Que a gente usa um tratamento que tem mais de 50 anos e ainda é a primeira linha dos pacientes elegíveis em aquela situação toda que a gente sabe da LMA. Então, a LLA está num cenário muito mais rebuscado de avanço, né? E aí eu queria perguntar para ti, Paulo, qual é a principal dificuldade que tu enxerga hoje, né? No cenário, todos nós aqui somos médicos, residentes ou não, mas que trabalhamos em serviços
alguns em serviço privado também, mas trabalhamos dentro de um cenário do SUS, né? Qual o maior cenário que tu vê hoje, assim? Tu tá com a paciente na tua frente com LLA, qual a maior dificuldade que tu vê hoje, assim, que te dá uma angústia de tratar esses pacientes? Cara, eu acho que o principal problema que a gente tem é, primeiro, o acesso. Eu acho que, principalmente no SUS, a gente está muito aquém. Porque eu acho que no nosso hospital a gente é muito feliz em poder utilizar as paraginase, porque tem alguns serviços públicos que nem as paraginase conseguem fazer, né? Então, assim, o acesso à imunoterapia já é restrito por si só no serviço público, né? E quando eu não consigo utilizar drogas que são sabidamente muito melhores, aí é que isso fica complicado. Mas eu acho que o principal problema ainda é acesso a tratamentos eficazes e a estratificação. A gente não tem estratificação adequada. Eu acho que isso, às vezes, é uma realidade também no particular. A gente não consegue, de forma segura, estratificar esses pacientes como eles deveriam. Eu acho que isso aí impacta diretamente no que a gente faz de tratamento, sabe? A gente não consegue dizer com toda segurança que aquele paciente é, de risco standard, a gente não consegue ficar tranquilo porque falta método diagnóstico para uma análise molecular mais rebuscada. Eu concordo 100%. Até eu já ouvi muitos experts em LLA falando que os novos fatores prognósticos suplantam os clássicos, né? Idade, leucocitose, aqueles que a gente conhece. Eu acho que faz sentido a gente raciocinar dessa forma. Se é Filadélfia ou não, se é Filadélfia Like ou não, se tem Icarus Plus ou não, todos esses que a gente sabe que são muito importantes. Mas se a gente está num cenário que a gente não consegue ter essa certeza, a gente não consegue pesquisar, seja por técnicas de xixi, arranjo CRLF2, se tem Icarus ou Icarus Plus deletado, a gente vai acabar tendo que lançar a mão ainda daqueles fatores prognósticos clássicos e acaba que a nossa conduta é muito difícil ainda no nosso cenário, nossa realidade, a gente conseguir suprimir o transplante ainda, né? Eu acho que, obviamente, minha opinião como transplantador, mas acho que a opinião de boa parte do grupo e boa parte das pessoas que trabalham no ambiente que a gente trabalha no SUS, e a gente entende que o cenário global está caminhando para a gente não precisar transplantar algum subgrupo de pessoas. Acho que isso é o que está acontecendo mesmo, porque muito está se avançando o tratamento e graças a Deus que a gente vai avançar um ponto de não precisar fazer um transplante a alguém, né? Mas a nossa realidade ainda é um cenário que a gente tem que olhar com uma certa desconfiança quando a gente escuta LLA, o transplante é um ponto de gestação, que a gente, de vez em quando, escuta isso em alguns congressos, em alguns simpósios, pessoas falando. Porque eu acho que, hoje em dia, a gente tem que ter esse entendimento, o que é que existe, o que é que a gente consegue aplicar na nossa realidade, né? E qual é o teu entendimento aí em relação aos protocolos clássicos, né, que a gente costuma utilizar hoje em dia, né? Porque, assim, todos esses protocolos que utilizam, que foram testados com blinatumab, foram adaptações de protocolos clássicos, né? Tem a adaptação do um CAUG modificado, um GRAL modificado, um BFM modificado, um PT modificado, né? E os nossos protocolos são protocolos que a gente sabe que não tem um melhor do que o outro, né? A gente não pode falar que o CAUG é melhor que o GRAL, que é melhor que o BFM, acho que não existe isso. E tem que ser um protocolo muito particular que os serviços saibam utilizar, que tenham uma dinâmica de conseguir fazer aquilo ali e que otimizar a questão dos leitos, que são preciosidades. Hoje em dia a gente sabe que é muito difícil ter leito disponível, então a gente tem que fazer toda essa otimização. E o meu ponto que eu cogitar também é o seguinte: a gente ainda, mesmo que tenha a medicação aqui disponível fácil, a gente ainda esbarraria muito no processo também na questão de leito ainda hoje com o blinatumomab, né? Porque é uma medicação que ainda requer períodos de internação longa, fazer 1 a 2 ciclos ali. Não é algo que seria tão simples, sobretudo a gente é acostumado com boa parte do tratamento de LA, acho que dependendo do protocolo que você está usando baseado em pediatria, eles são feitos ambulatoriais, né? Que é uma grande diferença da LMA, uma grande diferença de outras condições, né? Acho que isso também é um fato que a gente comenta pouco, porque ainda está um pouco distante, mas que ainda seria mais difícil ainda da gente colocar como realidade, né?
Cara, eu acho que é exatamente isso. Assim, o melhor protocolo é aquele que o serviço está acostumado a fazer, que o serviço sabe como manejar eventuais toxicidades associadas a ele e dada a realidade local. Nosso serviço, a gente utiliza o CAUSB, eu acho que a possibilidade de fazermos quimioterapia ambulatorial é um benefício enorme, porque a gente consegue tratar mais pessoas dessa forma e, principalmente, a gente consegue expor aquele paciente à quimioterapia contínua, que é o que mais me tranquiliza, né? Eu não estava nessa época, mas é sabido que quando a gente utilizava outros protocolos mais tradicionais, em que o paciente internava cada vez, isso é uma dificuldade, porque às vezes a gente não tinha leito disponível, aquele paciente ficava um tempo muito grande sem quimioterapia em casa e recaía. Então, assim, foi um avanço muito grande a gente conseguir utilizar protocolos pediátricos. Eu acho que não muda muito qual deles a gente escolher. Eu acho que o principal é conseguir tratar esses pacientes direito e em tempo hábil, sabe? O Blina, em 28 dias, é uma dificuldade grande, assim, para a gente conseguir implantar. Como você falou, mesmo fazendo 2 ciclos, aí aquele paciente vai ficar um tempão internado, mas espero que as coisas se desenvolvam mais, a gente tenha cada vez mais leito também para poder tratar melhor esse tipo de paciente. Perfeito. Algum dos residentes queria fazer algum comentário, aproveitar a presença do Paulo aqui, tirar alguma dúvida e a gente poder aprimorar a discussão? Bom dia, PH, parabéns pela aula, foi muito boa. Quando a gente vê essa que você colocou do Blina em primeira linha, né? Ele coloca lá Blina mais QTs clássicas. Essas QTs clássicas são QTs com protocolos baseados em asparaginase ou não? Seria qualquer protocolo, ele não especifica? A grande maioria foi com IPCVAT. A grande maioria deles. Alguns fizeram com protocolos pediátricos, mas a grande maioria dos estudos, inclusive que aprovou, foi com protocolos clássicos. Obrigada. E até, viu, Manu, até boa pergunta que você fez, tá? E até eu posso até te trazer essa informação com mais detalhe. Até os que são baseados em protocolos pediátricos, eu já li um que é baseado no CAUSB. Se eu não me engano, ele não faz asparaginase, mesmo sendo baseado no protocolo pediátrico. Acho que ele usa outras coisas do protocolo pediátrico, usa vincristina, corticoide, enfim, antraciclo, ciclophosphamida, mas acho que ele não usa a asparaginase, tá? Algo que eu posso até te trazer em outro momento, mas o hipercevagem, obviamente, pelo estar enraizado no mediano, ele está ganhando corpo muito maior, né, em relação a esses protocolos aí, está sendo tá renascendo aí do ponto de vista de brilhar os olhos no tratamento de LLA com a associação com a imunoterapia, digamos assim. Obrigada, Lucas. Acho que a gente pode encerrar a reunião, já são quase 9 horas. Queria novamente parabenizar a excelente aula do Paulo Henrique, e conseguiu resumir bastante um assunto extenso, difícil e desafiador para todos nós, tá? E boa quarta-feira a todos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.